principais problemas quando se está criando um indicador ou uma variável para a construção de uma estratégia de trading é lidar com os outliers, que são dados extremamente raros e muito discrepantes do comum que surgem no seu indicador. O meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje vou te mostrar como fazer uma normalização, uma padronização dos seus dados, da sua variável, do seu indicador, para que você tenha a mesma informação, só que de uma forma muito mais simples de ser interpretada e lida pela sua estratégia, pelo seu modelo matemático. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para que você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal dessa série de trading quantitativo e assim consegue construir a melhor estratégia possível para suas operações. Então quer saber como normalizar os dados do seu indicador? Bora para o vídeo de hoje. E um dos principais problemas que podem surgir ao criar indicadores para suas estratégias é os outliers, são os outliers. E os outliers são nada mais do que dados raros, dados que acontecem poucas vezes na sua base de dados e normalmente são muito discrepantes dos dados que normalmente aparecem na sua base. Vamos pegar um exemplo disso aqui, pegando a nossa variável amplitude. Tá? Então, pegando aqui a nossa variável amplitude padrão, sem multiplicar ela por -1, já comentei com vocês aqui de como a variável amplitude ela tem um problema de ter dados que são chamados de outliers. A gente pega aqui a amplitude padrão sem ser amplitude modificada para não ter outliers. Olha só o que acontece. A gente pega essa variável aqui, que eu mostrei para vocês na aula anterior, e a gente tem todo o conjunto de dados sendo prejudicado por poucas amostras, então por poucos incidentes aqui que aconteceram lá no começo da base de dados. A gente não consegue ver o que aconteceu depois, porque esse pequeno ponto aqui acaba ficando em grande discrepância com os demais, impedindo você de visualizar o que de fato está acontecendo. Para lidar com esses problemas, você poderia, claro, fazer o que eu fiz aqui, que foi inverter a variável amplitude. Então eu inverti a variável amplitude, em vez de trabalhar com a variável amplitude positiva, eu trabalhei aqui com ela negativa. Ao fazer isso aqui, eu acabei eliminando boa parte desse efeito dos outliers. A gente tem aqui ainda um efeito dos outliers, a gente ainda tem aqui grandes movimentos lá no passado, mas não tão discrepantes quanto os movimentos se essa variável fosse positiva. Então eu resolvi um pouco do problema dos outliers aqui. Para resolver esse problema de uma forma mais interessante, a gente pode usar o que a gente chama de normalização de dados, né? E para fazer isso eu gosto muito de utilizar o Z-Score. O Z-Score ele vai padronizar os seus dados, deixando eles todos com a escala de -3 a +3. Então todo o seu dado, em vez dele ter ali uma oscilação comum, né, como aquela nossa amplitude que a gente viu, que ele vai de 0 até -1, a gente pode pegar aqueles dados e transformar aqueles dados para que ele seja representado entre 3 e -3. Tá? Isso aqui vai fazer com que os seus dados não apresentem outliers, mas ainda mantenham a representatividade da força daquele ponto específico. Então, naquele dia específico, o mercado acabou se movendo 10% para cima e em outro dia o mercado se moveu 20%. O que é que o Z-Score vai fazer? Ele vai transformar esses dois pontos de dados para que eles mantenham a sua representatividade, mas fique mais fácil de analisar, fique mais fácil de um modelo de machine learning como o regressão linear interpreta. Então, em vez de você ter um outlier muito discrepante que vai atrapalhar o seu modelo, que vai fazer com que o seu modelo interprete de forma errada aqueles dados, você vai ter dados padronizados que farão com que você tenha uma interpretação muito mais fácil dos seus dados e assim tenha um modelo mais robusto, mais forte. Tá? Quando a gente pega aqui a amplitude padronizada, olha só como ela se parece. Então a gente acaba tendo aqui dados que oscilam entre 0, vão de -3 até +3. Nesse caso aqui, os dados acabaram sendo representados até -2, até 2 e -3. Não chegou até o 3 positivo. Mas a gente tem uma representatividade muito boa aqui. A gente consegue ver que os dados oscilam em torno de uma média. Tá? Isso aqui facilita muito a nossa análise. Quando a gente pega aqui a distribuição desses dados, eles também acabam tendo uma distribuição muito mais próxima do que seria uma distribuição normal, do que se você pegar os dados da amplitude normais, tá? Em vez de ser esses dados aqui padronizados.
Como é que funciona aqui a fórmula do Z-score? Basicamente você vai precisar fazer o seguinte, você vai pegar aqui o score, que é o valor atual da variável, menos a média daquela variável, dividido pelo desvio padrão daquela variável. A gente já aprendeu aí no vídeo anterior como você calcula as variáveis de desvio padrão, média, etc., entre outros, quantis, por exemplo. E aqui a gente vai aplicar isso para criar o nosso Z-score. Eu gosto de usar o Z-score de 5 dias, então quer dizer, pessoal, quer dizer que você vai pegar os últimos 5 dias para calcular a média e o desvio padrão, mas você pode usar 10 dias, você pode usar 20 dias, 30 dias, 3 dias, etc. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você vai pegar aqui, ó, calcular, então padronizar os retornos. O que é que você vai fazer? Você pega, coloca a variável do retorno, né, o valor do retorno, que é a coluna F11, a célula F11, menos a média. A média vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os valores anteriores dividido pelo número de valores. Nesse caso, foram 10 valores dividido por 10. E tudo isso dividido pelo desvio padrão, né, que é essa função aqui, stdev, abre parênteses, seleciona todos os últimos 10 registros e fecha parênteses. Então você vai ter aqui o Z-score calculado para essa variável. Para calcular para as outras variáveis é só arrastar essa célula para o lado, a gente calcula aí para todas as outras variáveis, arrasta tudo para baixo, a gente tem aqui todas as nossas 4 variáveis padronizadas, tá? Quando a gente pega aqui e calcula aqui então a correlação entre as nossas variáveis padronizadas e o nosso alvo, a gente acaba vendo que a única variável aqui que tem realmente uma força em relação ao nosso alvo é a variável sombra superior. Então a sombra superior do candle tem uma força em relação ao nosso alvo muito relevante, muito mais relevante na verdade do que, por exemplo, a sombra inferior e de que os retornos do dia anterior, beleza? Então vale lembrar disso aqui, pessoal. Esse vídeo aqui, para vocês entenderem esse método de padronização, o que essa fórmula faz é padronizar os seus dados, em vez de apresentá-los para você dessa forma aqui, onde você tem os valores livremente distribuídos de forma original, você vai padronizar isso aqui e deixar eles distribuídos de uma forma que fiquem mais próximos de uma distribuição normal. Se você não conhece esse conceito de distribuições, estuda estatística básica, você vai conhecer as distribuições, as médias, os desvios padrões, a mediana, etc. Isso vai facilitar muito a sua vida você ter esse entendimento básico. Mas o que essa fórmula basicamente faz é padronizar os seus dados. É recomendado que você faça isso sempre que for construir um modelo de Machine Learning aqui no Excel, ou seja, construir um modelo de regressão linear, construir a sua estratégia usando inteligência artificial, tá? Seja quando você estiver construindo um indicador próprio, seja quando você estiver construindo um indicador para uma estratégia, padronizar os dados vai facilitar a leitura desse indicador ou leitura daquela variável para a sua estratégia e assim gerar um sinal mais claro para você tomar a decisão de trade, beleza? Esse aqui é o vídeo de hoje. Vamos então, para finalizar aqui para vocês, mostrar como é que fica essa relação quando a gente traça um gráfico de dispersão. Já mostrei nas aulas anteriores como é que a gente traça um gráfico de dispersão aqui no Excel. Vou pegar esse gráfico, vamos colar ele aqui. Olha só, gráfico de dispersão entre o alvo e a variável inferior. Vamos mudar esse dado, vamos colocar a variável superior aqui. Vamos colocar a sombra superior em vez de a sombra inferior aqui nos nossos dados. Olha só, vamos colocar aqui, a gente tem 3.453 linhas. Vamos dar um OK e tá aqui, tá? Então a gente tem aqui a relação entre a nossa variável superior, sombra superior e o alvo, tá? A gente vê que ao longo do tempo a gente acaba tendo uma distribuição dos dados ao longo do tempo. À medida que a gente tem uma sombra superior mais próxima de 3, ou seja, mais próxima de valor positivo, a gente acaba tendo valores negativos no nosso alvo. Então, quanto maior for a sombra de um candle, maior a chance do dia anterior, do dia seguinte, ter um dia de baixa. Tá? Vamos adicionar aqui uma linha de tendência. Vamos pintar essa linha de tendência para a gente ter uma ideia aqui de vermelho. E olha só, a gente consegue ver aqui a nossa linha vermelha. Ela está um pouco inclinada para baixo, tá? Isso representa que a gente tem uma pequena correlação negativa aqui. E o que é que vocês têm que buscar, como eu já ensinei para vocês? E o que é que vocês têm que buscar? Vocês têm que buscar uma variável que, quando você traça uma relação com o alvo, ela tenha uma inclinação da reta o máximo possível. Então ela tenha a maior inclinação possível na sua reta, beleza? Então se você pegar os conceitos da aula 1 que eu passei aqui para vocês, mostrando
esse conceito de criação de extração dos principais valores do Kendo. Depois você pegar a ideia de criação de variáveis, criar diversas variáveis, entender esse básico de como você vai criando variáveis ao longo do tempo na prática. Depois você normalizar os seus dados, para que você possa ter essas variáveis melhor representadas ali para o modelo. E você vai conseguir criar um modelo de Machine Learning que vai conseguir prever para onde o Bitcoin possivelmente vai ao longo do tempo. E assim você vai fazer a sua compra e venda do Bitcoin com a melhor decisão possível. Beleza? Agora eu quero saber de você, o que você acha desse tipo de conteúdo aqui no canal? Você gostaria que eu trouxesse mais dessa série de como criar sua estratégia de trading usando o Excel de forma objetiva? Você gosta desse tipo de vídeo? Deixa aqui embaixo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.